Vamos orar pelo servo de Deus. Senhor Jesus, nós te apresentamos neste momento, Pai, a vida do Ezequiel, que é um instrumento nas tuas mãos, Senhor. E nós estamos ansiosos para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos. Usa ele mais uma vez com graça, com sabedoria, com autoridade. E que possamos sair daqui, Senhor, renovados e fortalecidos pelo poder que há na tua palavra. Este é o meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus. Cumprimento a todos os jovens com a paz do Senhor. Cumprimento a todos os jovens com a paz do Senhor. Convido os irmãos, por gentileza, a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, no capítulo de número 10 e versículo de número 30 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de números 30 ao 35. Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 35. Quem encontrou, diga: eu vou na EBD. Quem não encontrou, diga: eu vou amanhã. Mesmo se achou, vai ir amanhã, hein? Vai dizer assim a palavra de Deus: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Podeis tomar os seus assentos nessa noite. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui na sua casa, primeiramente para cultuar a Ele e também para ministrar a sua palavra. Sou grato ao convite que a irmã Vanice me fez. Agradeço ao Malo, líder também da Amadura, a Eduarda. E hoje o culto ele tem por tema Culto do Resgate. Confere? Culto do Resgate. Então, nós estamos aqui em um tema, Culto do Resgate. E ao longo dessa semana Deus estava falando comigo através desse tema. E diferente das outras vezes que eu preguei, essa vez foi bem diferente, porque Deus me deu uma mensagem e Deus foi trocando ela durante a semana. 3 ou 4 vezes eu troquei de mensagem. E ontem eu estava lá no culto da Cidade da Alegria e Deus confirmou essa mensagem através da pregação do irmão Alex. No meio da pregação ele citou isso e veio diretamente ao meu coração, sobre a parábola do bom samaritano. E hoje Deus ele me conduz a pregar sobre essa parábola, que é encontrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. Se você procurar em Mateus, em Marcos e João, você não vai encontrar ela. Apenas em Lucas está essa parábola. Uma parábola muito conhecida, porém com mensagens atualizadas para mim e para a tua vida. A minha pregação hoje possui o seguinte título: a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Mas antes de entrar nessa pregação, nessa mensagem, eu quero, através da palavra de Deus e também do tema do culto, deixar uma verdade para nossas vidas, para que isso guie a nossa mensagem nessa noite. E a mensagem é esta: resgatados para resgatar. Resgatados para resgatar. Eu peço que eu vou contar 3 aqui e você fale isso para que você venha guardar no seu coração. 1, 2, 3. Resgatados para resgatar.
Mais uma vez. 1, 2, 3. Então, a partir disso, nós vamos agora para o contexto da mensagem que vai falar. Eu peço que você deixe aberto a sua Bíblia no capítulo 10 de Lucas, que nós vamos pregar somente o que está escrito na palavra de Deus. E vai dizer assim que um doutor da lei faz uma pergunta para Jesus, no versículo 25 do capítulo 10. Vai dizer assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus ele estava ensinando, e no meio desse ensinamento de Jesus, um doutor da lei se levanta e pergunta: como que eu vou fazer para eu herdar a vida eterna? Ele não era qualquer homem, era um doutor da lei, ou seja, ele conhecia a lei, ele sabia, mas aí ele pergunta para Jesus. E Jesus, sabendo que ele conhecia a lei, ele vai responder com uma pergunta. Lucas capítulo 10, versículo 26 vai falar isso. E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Então Jesus responde ele com uma pergunta, porque Deus já sabia o coração daquele homem, o que ele estava querendo fazer. E nós vamos ver que ele responde conforme estava na lei, respectivamente, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Levíticos capítulo 19, versículo 18. Se você for abrir a Bíblia, é isso que está escrito lá. Lucas 10, 27 vai dizer que ele disse assim para Jesus. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele faz a junção desses dois versículos, um em Deuteronômio e outro em Levítico, que fala sobre a lei. E ele sabia muito da lei, ele conhecia a lei. Tanto é que ele faz essa junção. Então ele já sabia a resposta, mas ele pergunta para Jesus para ver o que Jesus ia falar. E agora nós vamos ver que esse homem, esse doutor da lei, ele vai ficar com dúvida em uma questão desses versículos que ele fala. Jesus disse agora que a sua resposta estava certa, bastava ele pôr em prática, Marlon. Versículo 28 do mesmo capítulo vai dizer assim, ó: e disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Porque ele tinha perguntado: como farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: faze isso e viverás. Só que aí ele vai perguntar de novo para Jesus, no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então ele tinha entendido na teoria aquele versículo, mas na prática ele não tinha compreendido. Ele sabia decorar aqueles versículos, mas ele não tinha entendido quem era o seu próximo. Porque ele sabia muito bem como amar a Deus. Ele sabia muito bem sobre as leis e cobrar as leis dos outros. Mas quem era o próximo e como ele praticaria esse amor ao próximo, ele não sabia. E nós vamos ver que agora Jesus vai responder essa pergunta dele: quem é o meu próximo? Através de uma parábola, e é a parábola do bom samaritano. Então nós vamos perceber que Jesus várias vezes ele vai responder uma pergunta de um doutor da lei, de um fariseu, de um escriba, através de uma parábola, que deixa muito claro o que ele está respondendo ali. Porque Jesus era o mais sábio de todos, sempre foi, sempre será. Então Jesus, ele, através de uma parábola tão fácil de ser entendida, agora ele responde àquele homem. E vai dizer no versículo 30, Jesus começa a contar a parábola, dizendo assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Nós vamos ver que ele primeiramente descia, Marlon. Ele estava descendo, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aqui nós vamos perceber que ele descia de duas formas, no mínimo. Primeira forma, ele descia fisicamente. Por quê? Porque se você for estudar a cidade de Jericó, ela ficava a cerca de 27 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Só que também ela ficava 1.000 metros abaixo de Jerusalém. Então, se você fosse a Jerusalém e de Jerusalém isse para Jericó, você estava descendo 1.000 metros abaixo. Jerusalém ficava no alto, Jericó ficava abaixo. Então ele estava descendo fisicamente, mas não só fisicamente, ele também estava descendo espiritualmente.
Porque a descida para Jericó não era apenas um declínio físico, mas também era uma decadência espiritualmente falando. Porque quanto mais ele se afastava de Jerusalém, quanto mais ele saía da onde era o lugar dele, mais ele se afastava de Deus também. Quanto mais passos ele dava em direção a Jericó, mais ele se afastava da sua casa, da casa de Deus. E quanto mais ele se aproximava de Jericó, mais ele se aproximava do mundo, mais ele se aproximava dos prazeres momentâneos, mais ele se aproximava das águas que não saciam a nossa sede, como a Larissa falou hoje aqui. Então nós vamos perceber que esse homem estava descendo fisicamente e espiritualmente falando. E vai dizer que descia um homem. Descia um homem. A Bíblia nada fala sobre quem era esse homem, mas provavelmente ele era judeu, pois ele descia de Jerusalém, capital da Judéia. É a única informação que nós temos dele. Esse homem ele representa as pessoas que estão distantes do caminho do Senhor, que já conheceram Deus, que já viveram experiências com Deus, que já estiveram na casa de Deus, mas por algum motivo agora resolveu sair e ir para Jericó. Por algum motivo decidiu sair de Jerusalém e ir para essa cidade chamada Jericó. E vai dizer que ele descia, um homem, de Jerusalém para Jericó. Jericó era a capital de Samaria. Jerusalém era a capital da Judéia. Então ele veio de um lugar de bênçãos, que era Jerusalém, um local de promessas de Deus, que era Jerusalém, um local onde estava o templo de Deus, que era Jerusalém, um local onde se adorava o único Deus, que era Jerusalém, para um local de maldição, amaldiçoado por Deus, que era Samaria. Nós vamos ver que os samaritanos não se davam bem com os judeus, como a Larissa também falou aqui. Nós vamos perceber que eles não se davam bem, por quê? Porque os samaritanos eram um povo que tinha diversos povos nele, mas os judeus, eles realmente tinham a promessa de Deus. Os judeus, eles se achavam até melhores por ter a promessa de Deus. Só que os samaritanos, eles também poderiam adorar a Deus. Só que nós vamos ver que a cidade era corrompida. Eles adoravam a falsos deuses, eles faziam coisas erradas, eles se distanciavam cada vez mais de Deus. E é para essa cidade que esse homem está descendo. Ele está descendo, saindo de uma cidade abençoada por Deus, para ir para uma cidade amaldiçoada, uma cidade mundana, uma cidade pecaminosa. Nós vamos ver que Jericó era uma cidade atrativa no que tange a aparência, no que tange o olhar. Eu não vou mentir que Jericó não tinha nenhum atrativo, mas ela era muito atrativa, ela era uma cidade linda. É uma cidade que tinha muitas coisas para você fazer lá. Só que você vai perceber que esses atrativos que tinham em Jericó eram atrativos momentâneos, eram atrativos passageiros, eram atrativos que não trariam uma vida eterna. Da mesma forma é o mundo e o pecado. Eles são aparentemente atrativos, mas os levam a uma vida de perdição. Nós vamos ver que existem dois caminhos, um caminho que é apertado e conduz a uma vida eterna, e um caminho que é espaçoso e nos conduz a uma vida de perdição. E nós devemos escolher, ou vamos para Jericó, ou vamos para Jerusalém. Ou entramos para o caminho apertado, ou entramos pelo caminho espaçoso. Ao olhar, primeiro olhar, você vai dizer, é uma terra boa, uma terra linda, tem atrativos, tem prazeres, mas são momentâneos. E lá no futuro você vai ver que a sua escolha vai te levar a uma vida de perdição. Mas se você escolher o caminho apertado, ficar em Jerusalém, você vai viver coisas extraordinárias com Deus. Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai cuidar do teu futuro, Deus vai te abençoar. Deus, ele tem coisas para quem fica em Jerusalém. Você vai perceber, e agora abrindo parênteses, que lá em Jerusalém foi onde desceu o Espírito do Senhor. E a Bíblia vai dizer que era para eles ficar em Jerusalém, porque do alto desceria o fogo, do alto viria o poder, do alto desceria a unção do Espírito Santo, mas era para quem ficasse em Jerusalém, não era para quem fosse para Jericó, não era para quem fosse para Samaria, não, era para quem ficasse em Jerusalém. E nós vamos ver que todos esses atrativos são momentâneos,
e passageiros, atrativos eternos nós só encontramos em Jesus. Não existe atalhos, não existe modos fáceis para nós encontrarmos atrativos eternos que venham saciar de verdade a nossa alma, a não ser em Jesus Cristo, a não ser através da sua palavra. Não existe modo fácil no Evangelho, não. É Jesus Cristo que nos dá uma vida eterna. É através dele apenas que nós encontraremos uma vida eterna. Não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu para nos salvar. Nós vamos ver que agora entra outro personagem na história. Versículo de número 30 vai falar sobre os salteadores. Vai dizer assim, ó: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Aqui nós vamos ver que esses salteadores, esses ladrões, eles se aproveitaram da fraqueza e da escolha daquele homem, e nós vamos ver que eles roubaram e espancaram ele. Esses salteadores aqui, eles representam o inimigo. Esses salteadores, eles representam Satanás, porque em João capítulo 10, versículo 10, a parte A do versículo, vai falar assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, em nossos dias, nós percebemos que o inimigo ele possui uma equipe de ladrões. Não é apenas um, mas vários ladrões agora estão contra as nossas vidas, querendo roubar a nossa alegria, querendo roubar a nossa fé, querendo que para que nós ficamos em Jericó e esqueçamos-nos de Jerusalém, e esqueçamos-nos do Deus que nós servíamos em Jerusalém. Que ladrões são esses? Alguns deles: a depressão, a ansiedade. Nós vamos também ver que os vícios, o pecado, são ladrões que agora Satanás tem usado em nossos dias para nos afastar da presença de Deus. As mídias sociais têm sido bombardeadas com armas e ladrões, tentando roubar a nossa fé, principalmente no meio dos jovens. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você, hoje aqui eu tenho que declarar através da palavra de Deus, que nenhum ladrão vai ter força para tocar na tua vida. Depressão vai cair por terra no nome de Jesus. Ansiedade não vai conseguir tirar a tua felicidade. Por quê? Porque nós vamos ver que em João capítulo 10, o primeiro versículo 10, na parte B vai dizer uma promessa para nós. Vai dizer assim a primeira parte: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas a segunda parte vai dizer: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus não veio para roubar, Jesus não veio para matar, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. O mundo rouba a tua felicidade, o mundo rouba a tua fé, o mundo ele te deixa um vazio, te constrange, te humilia, mas Jesus ele veio para te dar vida e vida com abundância. Se você acha que Jesus ele veio para te entristecer, se você está triste, talvez você tenha culpado Jesus. Não, Jesus não é esse que te deixa triste. Jesus não é esse que te deixa amargurado. Talvez alguma pessoa te deixou, mas Jesus não. Jesus ele te dá vida e vida com abundância. Nessa noite abra seu coração para Jesus entrar. Talvez você chegou triste, cansado, amargurado, desanimado. Jesus está aqui para te animar, para te trazer felicidade, para te trazer um preenchimento do teu coração. Mas nós vamos ver que entra agora outro personagem na história. Versículo 31. Nós vamos ver que vai dizer assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. Olha que interessante. Talvez muitos não vão gostar do que eu vou falar agora, mas é a Bíblia. Então preste atenção no que eu vou dizer aqui. E por que um sacerdote ele estava indo para Jericó, sendo que o seu trabalho era em Jerusalém?
sendo que o seu lugar era em Jerusalém, sendo que o motivo dele estar naquele ministério era porque ele deveria estar em Jerusalém. Mas esse homem está descendo, declinando-se espiritualmente, mas as vestes dele eram sacerdotais, a roupa dele era bela. Quem olhava para ele dizia: olha lá um cristão andando. O que esse cristão está fazendo aqui em Jericó? Ele devia estar lá em Jerusalém. Mas nós vamos ver que ele era judeu também, do mesmo povo desse homem. Ele estava errado como aquele homem, mas ele não quis ajudar. Mas ele viu, a Bíblia vai dizer que ele olhou, ele viu, ele não viu, ele viu aquele homem que estava ali machucado, que tinha sido roubado, que estava talvez sangrando, mas a Bíblia vai dizer que ele passou de largo ou passou longe, viu primeiro e depois ele decidiu passar longe. Nós vamos ver que ele era agora então um religioso. Esse homem ele era conhecido como um religioso, que também existe na nossa época, não era só lá, mas aqui, para a nossa época, ele era um religioso. Por quê? Porque ele tinha muita teoria, ele conhecia a lei, ele era um sacerdote, ele tinha um ministério. Mas o importante para ele, irmão William, era o ministério dele, era a chamada dele, era o propósito que ele tinha, era a função que ele possuía, era o cargo que tinham colocado para ele. Ele não se importava com as vidas que estavam morrendo no mundo. Ele se importava apenas com um cargo que tinham colocado em suas mãos. Ele se importava apenas com a função que ele tinha dentro do templo, sendo que ele estava errado, como aquele homem também estava. Nós vamos ver que muitas vezes nós estamos agindo como esse sacerdote, focados em nossos status ministeriais e deixando pessoas morrerem espiritualmente no mundo lá fora. Deixando pessoas sendo roubadas pelo inimigo, sendo espancadas pelo maligno, mas o nosso ego, nós achamos que nós somos melhores do que aquele que está caído. Nós achamos que nós somos mais grandes do que aquele que está ali machucado, mas não somos. Porque a Bíblia vai dizer que todos pecamos. E destituídos fomos da graça de Deus. Ninguém merece o amor de Jesus. Ninguém merece Ele ter morrido na cruz. Ninguém merece a graça dEle. Todos somos errados. Todos somos falhos. Todos somos pecadores. Então nós vamos ver que esse homem decidiu focar no seu ministério, focar na sua chamada, focar na sua função e no seu cargo, e deixou aquele homem de lado para morrer. Ele não sabia se alguém ia ajudar depois, ele deixou para morrer. Era como se ele estivesse dizendo: não me importo com essa vida, não sendo eu ali, tudo bem. Só que ele não entendia que uma hora ele poderia cair também. Uma hora poderia acontecer aquilo com ele também. Só que ele estando bem, ele olha para aquele homem: não, eu estou melhor do que ele, não preciso ajudar. Só que ele não entendia que ele também era ser humano, fadado ao erro, podendo cair também. Só que nós temos que entender que agora ele era um religioso. E religioso, ele tem isso. É só teoria, pouca prática. Não queria ajudar na prática. Talvez ele conhecia o mandamento, amar a Deus, amar ao próximo, mas ele não fazia, não amava o próximo. E nós vamos ver agora outro personagem que também entra na história. Talvez você achou que ia vir aqui para o culto e eu ia trazer uma massagem de ego para você. Mas não, eu vim trazer a palavra de Deus, essa que cura, que salva, que liberta, que transforma vidas. E nós vamos ver que agora vai ter um levita na história. Versículo 32, vai dizer assim: e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar o qual ao vê-lo passou de largo. Esse levita também estava errado, devia estar em Jerusalém adorando a Deus, devia estar no templo servindo ao Senhor. Nós vamos ver que ele também era judeu, Marlon. Ele também era judeu, assim como aquele homem que estava caído, do mesmo povo, da mesma família, era irmão. Só que também não quis ajudar, também vendo ele caído, vai decidir passar longe.
vendo ele caído, sangrando, vai decidir não ajudar também. E agora nós vamos ver que esse levita, ele era considerado um individualista. Primeiro, o sacerdote era um religioso, mas o levita era um individualista. Por quê? Porque o importante para ele era a tribo dele. O importante para ele era a panelinha que ele tinha. O importante para ele era o grupinho que ele possuía. O importante para ele era quem estava na denominação dele. O resto não importa. O resto pode morrer. O resto sai para lá. Por que eu me sinto nessa noite triste com essa situação? Porque eu olho para os nossos dias e parece que eu vejo imagens de sacerdotes e levitas em nosso tempo. Deus está falando diretamente aos nossos corações. Enquanto eu preparava essa mensagem, e essa mensagem ardia no meu coração, porque Deus quer transformar vidas neste lugar. O importante para ele era a tribo, a panelinha, o grupinho, a denominação. E eu olhando para a nossa denominação, nós percebemos que aqui, não falando que é errado, mas aqui na nossa igreja, nós temos vários departamentos, confere? Vários departamentos. Não é errado a organização, eu sou organizado. E dentro dos departamentos, subdepartamentos, aqui na Amador nós temos vários, né, Malu? E não é errado, não estou falando que é errado. O errado é nós usarmos esses departamentos para criarmos grupinhos, panelinhas, só entre os departamentos, e deixando pessoas de lado, entristecendo pessoas por conta disso. Isso Deus não quer, isso não é de Deus. Organização é de Deus, mas desunião não é. Organização é de Deus, mas acepção de pessoas de nenhuma forma é de Deus. Porque se Jesus nos escolheu, quem somos nós para fazermos acepção de pessoas? Quem somos nós para acharmos que o nosso grupo é melhor do que o outro grupo? Não, não existe isso. Não existe isso. Nós vamos ver que muitas vezes nós somos com esse levita, agarrados em nossos grupinhos e panelinhas, e deixando pessoas de lado, o que acaba entristecendo muitas vidas. O que acaba fazendo com que muitas vidas saiam pelaquela porta. O que acaba que muitas vidas morram lá no mundo sem salvação. E isso vai ser cobrado de nós. Isso vai ser cobrado de nós. Lá no céu, vai. Almas que deixaram a igreja por conta de grupinhos que nós fizemos. De coisas que nós criamos. Não é de Deus. Nós somos parte de um mesmo corpo. Nós somos filhos de um mesmo pai. Nós somos herdeiros de uma mesma promessa. Nós vamos para uma mesma casa um dia. Então não pode existir desunião entre nós. É todos unidos no mesmo propósito. É todos unidos para chegarmos ao céu. Não pode haver desunião. Para que você entenda melhor, por exemplo, eu sou do grupo da Almadura, eu sou do coral, eu sou de algum grupo da Almadura. Aí chega alguém para conversar com você, e aí você diz, não, você não é do grupo da Almadura, você não pode tirar foto com a gente, você não é do grupo, você não é do coral, você não é desse momento, você não está participando com a gente, você não pode estar nos mesmos lugares com a gente. Que isso, irmãos? A igreja é para todos. Não podemos fazer grupos e deixarmos pessoas de lado. Pessoas estão morrendo dentro da igreja, entristecidos, e daqui a pouquinho estão lá fora por causa que nós não abraçamos. Não é Deus que vai descer aqui e vai se mostrar, não. É nós que Ele vai usar para que as pessoas cheguem até o altar. É nós que Deus quer usar em nossos dias. Não adianta nós fazermos congressos, retiros, obras grandes, eventos grandiosos, se nos cultos pequenos nós estamos fazendo acepção de pessoas. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer um corpo forte, um exército para lutar contra o inimigo. É contra ele que nós lutamos. A batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Nós vamos ver que, portanto, no evangelho verdadeiro,
Não é um evangelho falso, mas um evangelho verdadeiro. Não existe espaço para desunião e acepção de pessoas. Se você está fazendo isso, você não está vivendo esta palavra. Se você está vivendo isso, você não está vivendo o evangelho verdadeiro. Pode ser um evangelho falso, mas o verdadeiro não é. Se você está fazendo acepção e desunião, verdadeiro não é. Se você talvez esteja como um sacerdote, achando que por causa do seu ministério você é melhor, você também não está vivendo o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro é mesmo que você seja, você reconhece que não é nada, porque Jesus é teu tudo, Jesus ele é maravilhoso, ele te transformou, foi ele que te posicionou, foi ele que te vocacionou para uma obra. Não somos nós, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos vocacionou, foi Ele que nos transformou. Se não fosse Ele, nós merecíamos a morte. Se não fosse Ele, nós merecíamos nada, porque Ele realmente que nos transformou. E agora vai vir o último personagem na história, o bom samaritano. Esse bom samaritano, ele representa Jesus. Vai dizer o versículo 33, assim: mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Nós vamos ver que esse homem, ele era de Samaria, ele não era de Jerusalém, ele era de Samaria, era de Jericó, ou seja, odiado pelos judeus. Não se dava bem com o povo judeu. E vai dizer que ele decide não passar longe como os outros. Mas ele chegou ao pé do homem. Isso aqui é maravilhoso, porque ele chegou no pé. Não vai dizer que ele chegou nas mãos, ele chegou no pé. E isso aqui transforma tudo. Por quê? Porque o samaritano não chegou nas mãos, ele chegou nos pés. Se ele chegasse nas mãos, isso demonstraria que ele queria roubar, que ele queria algo do homem. Mas ele chegou nos pés para entregar, para transformar, para limpar, para curar as feridas daquele homem. Se ele chegasse nas mãos é porque ele queria algo em troca, mas ele não queria algo em troca. Não quero nada. Eu só quero curar a sua vida, eu só quero limpar as suas feridas, eu só quero cuidar de você. Esse era o bom samaritano. Nós vamos ver que o nosso relacionamento com Jesus muitas vezes é isso. Imaturo, porque focamos nas mãos de Jesus, em suas bênçãos, em suas dádivas, naquilo que Ele pode nos oferecer. Mas Deus quer que nós foquemos em seus pés, nos humilhemos para Ele, que foquemos em sua presença apenas, não adoremos a Ele por aquilo que Ele faz por nós, mas aquilo que Ele é e representa para as nossas vidas. Essa é uma adoração madura. Você pode até estar adorando uma adoração imatura, mas hoje você pode começar a adorar de uma forma madura por aquilo que Ele representa para você. Não importa se Ele deu, se Ele não deu, se Ele abençoou, se Ele não abençoou, se Ele abriu porta ou não, se Ele fez ou não fez, Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda é onipresente, Ele ainda é onipotente, Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele ainda transforma, e no tempo dEle Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Então adora a Deus, adora a Deus. Adora a Deus, independente da situação, independente se está no deserto ou não, se tem milagre ou não tem, Jesus continua sendo Ele. Nós vamos ver que Jesus, pelo contrário, Ele sabe que nós não temos nada para oferecer para Ele. Ele sabe que mesmo que nós tentamos dar algo em troca, nós não vamos conseguir pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz, um preço de sangue, e nada que nós fizéssemos ia realmente pagar essa dívida. E nós vamos ver que então, quando Ele chega para se relacionar, Ele não vem em nossas mãos, Ele vem nos nossos pés para curar, para limpar, para transformar. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele sempre vai querer se relacionar conosco.
Muitas vezes nós não queremos nos relacionar com Ele. Nós realmente querendo só as bênçãos, não querendo a presença de Jesus. Trocando a presença de Jesus por momentos com Jesus. Mas nessa noite que você possa buscar a presença dEle neste culto mesmo. Nesse momento mesmo que você possa buscar a presença dEle. Que você possa sair cheio da graça dEle. Que você possa sair repleto da presença dEle. Porque a presença dEle está aqui. É só você buscar. É só você pedir, é só você adorar. Quando você adora, a presença dEle começa a se movimentar em nosso meio. E não existe espaço para sequidão, não existe espaço para frieza espiritual. Porque quando você chega aos pés dEle, Ele vai e te abençoa. Mesmo você não querendo as bênçãos, Ele te abençoa. Mesmo você não querendo a graça, Ele te dá. Mesmo você não querendo amor, Ele coloca na sua vida. Porque Ele é um Deus amoroso. Vai dizer que Ele nos amou primeiro, ou seja, sabendo que nós um dia erraríamos, sabendo que nós pecaríamos, mesmo assim, Ele resolveu nos amar. Ele resolveu entregar o melhor presente, que era o seu Filho unigênito, na cruz, por mim e por você, porque Ele não quer nada em troca, Ele só quer que você esteja na presença dEle, dia e noite, adorando a Ele, engrandecendo o seu nome, entendendo que Ele é o único Deus Salvador, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele realmente é Deus. Nós vamos ver no versículo 33, que Ele vai se mover de íntima compaixão. Em outras versões diz, compadeceu-se. Ou outra também vai dizer, sentiu grande pena dele. Aqui, o bom samaritano cuidou daquele homem. Versículos 34 e 35. Vai dizer assim a palavra de Deus. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Perceba, um homem que nem conhecia, que era de outro povo, um povo rival, agora vai cuidar tão bem, como se fosse o seu próprio filho, como se fosse da sua própria família. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho de Jesus. Por mais que você não conheça a pessoa, você cuida, você ama, você mostra o amor que foi lhe mostrado, você entrega aquilo que lhe foi entregado. Quem não viveu o amor de Deus não pode entregar o amor que lhe foi entregue. Mas quem viveu realmente o amor de Deus, entrega o amor de Deus para as pessoas. Entrega o amor de Deus para vidas. Mostra aquilo que lhe foi mostrado. Mas quem não tem amor de Deus não tem nada para entregar. Não tem nada para mostrar. Não tem nada para curar. Mas quem tem é diferente. É que nem esse bom samaritano que estava naquele caminho, ele podia muito bem ter passado de largo, não é do meu povo, ele tinha tantas coisas para dizer, não é do meu povo, eu estou indo para Jerusalém, ele está errado, foi assaltado, não é comigo, eu não sou sacerdote, eu não sou levita, eu não tenho ministério, eu não tenho grupinho, não preciso ajudar. Mas ele fez o contrário, porque o evangelho de Jesus é assim, é o contrário do nosso pensamento. Aquele que se diz que é, na verdade não é, mas aquele que você olha e diz nunca vai ser, na verdade Deus levanta esse mesmo, porque Jesus, ele é diferente do pensamento do homem, Jesus trabalha diferente. Vai dizer no versículo 34, que ele fez curativos. Também no mesmo versículo que ele aplicou azeite e vinho, representando aqui unção e alegria. Quando Jesus vem, ele não vem só para curar, ele não vem só para transformar, ele vem para ungir, para um propósito estabelecido. A unção é uma vocação para um propósito. A unção
É uma escolha de Deus para você fazer determinada coisa. Não é só para você ficar parado, estagnado, não. A unção é para você fazer a obra de Deus. Então, quando esse bom samaritano chega, ele já coloca unção. Agora você vai ser frutífero na obra de Deus. Você vai fazer alguma coisa, você não vai ficar estagnado. Os ladrões te deixaram aí no chão, mas eu te levanto com unção. Eu te levanto com capacidade. Eu te levanto agora com alegria para que você faça a minha obra. Esse é o bom samaritano, esse é Jesus. Colocou um homem em seu animal, levou para uma estalagem, dormiu na estalagem, cuidou dele, investiu dinheiro, disse: se gastar mais, coloca na minha conta. Então nós vamos ver que Jesus vai agora no final dessa parábola, vai perguntar para aquele doutor da lei, você lembra? Versículo 36. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Nós vamos ver que o doutor da lei vai responder. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, ele vai responder certo, ou seja, entendeu a parábola, entendeu a resposta de Jesus. Aí Jesus vai dizer: vai e faze da mesma maneira. Ou seja, na teoria ele pode ter entendido, mas Jesus não quer teoria. Jesus quer prática. Vai e faze da mesma maneira. Jesus, ele quer menos só teoria. A teoria é bom, mas Deus quer também prática de nossas vidas. Não só aqui, mostrando que somos crentes, como os levitas e sacerdotes. Deus quer que nós tenhamos atitudes de bons samaritanos, que mesmo não sendo, fazem o que realmente é para fazer, na hora que tem que fazer, praticar o que deve ser praticado. É isso que Jesus requer de nós. Jesus, ele estava dizendo que quem segue a ele deve amar o próximo como ele nos amou. Como amaremos um Deus invisível se não amamos as pessoas que nós vemos, se não amamos as pessoas que estão do nosso lado, se não amamos as pessoas que estão no nosso trabalho, se não amamos as pessoas que estão no nosso colégio? Ah, mas ele falou tal coisa. Ah, mas ele é meu inimigo. Não, não tem nada disso. Jesus vai transformar a sua vida, mesmo que seja teu inimigo, assim como o bom samaritano era daquele homem chamado, que era judeu. Ele era de Samaria, de um povo inimigo. Mesmo sendo inimigo, ele ajudou, ele amou, ele curou, ele transformou. É isso que Deus requer de nós. Mesmo nós não gostando, é isso que o Evangelho requer de nós. Deus nos amou primeiro, e nós devemos continuar compartilhando esse amor para o mundo. Lembra do que eu falei lá no início? Resgatados para resgatar. Resgatados para resgatar. Você já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Quem assistiu, levanta a mão. Maioria, né? Conta a história de um soldado enfermeiro americano na Segunda Guerra Mundial, que ele não usa arma, ele não mata ninguém, mas ele salva muitas vidas. Conseguiu salvar muitos soldados. Da mesma forma, puxando para o lado espiritual, nós vamos ver que nós devemos ser assim também. Salvar o máximo de pessoas, salvar o máximo de soldados. A igreja é como se fosse um exército que luta e batalha contra o inimigo. Salvar o máximo de soldados que estão feridos. Soldados feridos não conseguem pegar em espadas. Soldados feridos não conseguem batalhar contra o inimigo. Mas se tem um soldado que realmente é um salva-vidas, ele consegue reerguer esse soldado. E agora ele está pronto para batalhar novamente. Ele está pronto para lutar contra o inimigo novamente. Da mesma forma nós devemos ser então, para que o exército de Cristo se erga na nossa geração. Essa pregação é para vários tipos de pessoas. Se coloque de pé nessa noite. Eu peço que o grupo se prepare para louvar. Primeiro tipo de pessoa: aquelas que se afastaram de Jerusalém, que estão no caminho para Jericó por algum motivo, e os ladrões espancaram, roubaram, humilharam, deixaram meio morto no mundo.
Eu quero dizer nessa noite que o bom samaritano está aqui hoje para cuidar de você, para sarar as tuas feridas, para transformar essa tristeza em alegria. Esse bom samaritano está aqui nessa noite. Não é eu, é Jesus que está aqui neste lugar para transformar o seu coração. É Ele que pode fazer milagres, é Ele que pode fazer o impossível, o inacreditável. Segundo tipo, aquelas que estão agindo como sacerdote, focando em seus status ministeriais e deixando de lado a prática do amor de Jesus, deixando pessoas a morrer. Deus está aqui para transformar a sua vida através da sua palavra hoje. Aquelas que estão como os levitas, focando no seu grupinho, nas suas panelinhas, deixando pessoas de lado, entristecidas e capazes de ir para o mundo. Deus também quer transformar o seu pensamento e as suas atitudes nessa noite. E Deus quer que nós, do mesmo jeito que Ele nos resgatou, do mesmo jeito que Ele desceu da sua alta majestade, Ele era santo, Ele era soberano, Ele era poderoso, mas Ele se fez homem para morrer por mim e por você. Jesus veio com um único objetivo na terra: para me resgatar, para te resgatar. Ele foi o nosso resgate, Ele foi o nosso escape. Nós estaríamos num charco de lodo se não fosse Jesus, mas Ele nos resgatou das garras do maligno. Então, se Jesus nos resgatou, Ele também quer nos usar para resgatar vidas lá do mundo. Ele quer nos usar para resgatar jovens lá no colégio. Ele quer nos usar para resgatar jovens lá na faculdade. Ele quer nos usar para resgatar jovens lá no meio do trabalho. Ele quer nos usar para resgatar jovens lá na tua vizinhança. Jesus quer resgatar vidas em nossa geração. Pode louvar. E você que sentir de Deus, passe aqui na frente. Você que a palavra de Deus tocou no seu coração, dê um passo de fé nesta hora. Você, não sei a forma que você chegou aqui. O bom samaritano está aqui. Homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade. Venha. Mas faltava você que amor, está no caminho para Jericó, venha hoje. Deus quer te trazer para Jerusalém de novo. Venha, você que está vivendo como um sacerdote ou levita, Jesus quer transformar a sua vida. É hoje, é hoje, é hoje. Não endureça seu coração. Dê um passo de fé, Jesus está aqui. Venha com o coração aberto. Sacerdote não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Adore a Deus. O bom samaritano está curando as suas feridas. No mesmo lugar o bom samaritano vem. Feridas emocionais. Não sei o nome da sua físicas, religião. mentais. Não sei se ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Tem mais gente para vir. Vem, quebrando vem. Protocolo, Jesus falou com você. A palavra falou ao teu coração. Venha. Foi até o chão. Não tenha vergonha. Jesus está aqui. Tocando em suas mãos. Venha. Derramou azeite e vinho em suas Tome um passo de fé. Estão com teu sangue e te levantou. Fez a sua Jesus vida, quer te usar como um bom samaritano. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou.
Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Quero fazer um convite nessa noite a pessoas aqui que estão indo de Jerusalém para Jericó. Você sabe, não precisa apontar nome nem apontar dedo, mas você que nessa noite quer voltar para Jerusalém, decidir por Jesus, voltar ou aceitar a Jesus, só passe aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Este Jesus que curou aquele homem está aqui para curar as suas feridas. Esse Jesus, Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Jesus está aqui para transformar essa tristeza em alegria. Jesus está aqui para te ungir e estabelecer um propósito da tua vida. Talvez você olhe e veja um vazio dentro do teu coração e não entenda o que é, porque Jesus está faltando aí. Jesus quer completar o espaço, Jesus quer completar o vazio, Jesus quer preencher a tua alma. Passe aqui nessa noite, levante a mão e venha com fé, porque Jesus quer transformar a tua história. Quer aceitar ou quer voltar para Jesus, amigo? Voltar? Alguém abraça Ele, por favor. Alguém mais quer voltar ou aceitar Jesus nessa noite? Jesus está aqui para transformar. Ele é o bom samaritano. Vem aqui como Ele tomou a decisão nessa noite. Tome uma decisão, não para mim, não para os líderes, não para irmãos, mas para Jesus. É Ele que vai estar com você todos os dias. É Ele que vai cuidar das tuas feridas. É Ele que vai transformar o teu coração. É Ele que vai fazer, é Ele que vai levantar. Quer voltar? Quer aceitar? Aceitar? Voltar. Os dois estão voltando para Jesus. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode dar um aleluia? É duas almas para Jesus. É dois homens que estavam lá indo para Jericó, que os ladrões talvez tentaram roubar a vida e a felicidade, mas hoje o bom samaritano encontrou. O bom samaritano chegou. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Tem mais alguém que quer aceitar? Jesus está falando com alguém aqui. Tem mais alguém? Só tome um passo de fé, por gentileza. Eu não quero te envergonhar, eu quero te abraçar. Vem aqui, por favor. O amor de Deus quer te encontrar nessa noite. Tem alguém que está sendo ou vivendo como um levita e nessa noite quer tomar um passo de fé. Eu não quero mais agir assim. Eu quero ser um bom samaritano para a minha geração. Tem alguém que está vivendo como um sacerdote e olhou para a sua vida e diz: eu quero mudar hoje. Passe aqui na frente. Jesus quer renovar o teu ministério, a tua vida. Ele quer transformar as tuas atitudes. Jesus, Ele está neste lugar. Jesus quer operar um grande avivamento no meio da Almadur. Não é só em eventos, é neste culto mesmo. Ele está aqui como um bom samaritano. Glória a Deus. Eu peço que o Marlon ore aqui nessa noite. Eu quero abraçar esses dois jovens que estão voltando para Jesus. Aleluia. Estende suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pois Tu és fiel, Senhor, e cumpre as Tuas promessas, Pai. E aqui está, Senhor, estas duas almas que estão voltando para os Teus caminhos. A Tua palavra foi pregada, Senhor, e a semente, Pai, foi lançada. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, passe a habitar nestas vidas. E que o Teu nome, Senhor, seja honrado, seja glorificado através deles, Pai. Recebe eles de volta, Senhor. Cumpre com as Tuas promessas, Pai, na vida deles. Nós sabemos que o Senhor tem promessas para cada um, Pai. E nós oramos crendo, Pai, que a Tua palavra será, Senhor, fixada nestas almas, fixada, Senhor, nestes corações, e que eles serão frutíferos, Pai,
e que eles serão, Senhor, como o bom samaritano, que eles irão, Senhor, resgatar muitas almas para o teu reino. Obrigado, Jesus, por este culto, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, por cada jovem, Senhor, que veio neste lugar, na tua casa, para te adorar, para te engrandecer, Pai. Nos leve em segurança aos nossos lares. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco a tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.